Capítulo 15. O respeito aos mais velhos. Os mundos estavam bem presentes diante de nós, mas o meu coração bateu forte quando vi a nossa terra, de expiação e provas. Olhei os outros rostos, todos apresentavam uma expressão de amor, muito amor, pelo planeta em que vivemos. Nesse momento foi projetada a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus o oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso acontece por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Meditando sobre a palestra, eu me indagava por que querem transformar a doutrina em templos apenas e não em hospitais de almas, cujo médico Jesus Cristo veio à Terra para curar. Se a finalidade da doutrina espírita é educar o homem, levá-lo à perfeição. Essa é a causa de, na doutrina, não existirem pastores ou sacerdotes. Existem irmãos, no mesmo nível evolutivo, lutando para tornarem-se melhores. A casa verdadeira ensina a sua diretoria a sentar-se nos bancos de estudo, junto aos aprendizes. Também aprender, porque ninguém é professor. Mestre, somente ele, Jesus. Como uma diretoria omissa pode bem conduzir os estudos doutrinários? Para que a casa seja um hospital de almas, deve possuir uma diretoria disciplinada, cuja presença seja constante no centro espírita. Trabalho, estudo e disciplina não fazem mal algum. A negligência, a falta de amor à doutrina, sim, acabam com qualquer centro espírita. Interessante é que, enquanto ouvíamos a palestra, na tela eram exibidas todas as casas do Pai, como um convite à evolução. O instrutor encerrou sua exposição com uma prece, mas nós, ainda ali, permanecemos, assistindo a vários filmes sobre o universo, sobre a necessidade de o homem buscar a perfeição, e o grande remédio é a doutrina espírita. Marie convidou-me a nos retirarmos, e mais uma vez olhei aquele lindo lugar, realmente maravilhoso, e agradeci a Deus pelo chamado. Marie, não entendi direito. Fomos lá e tomamos conhecimento das inúmeras moradas, mas depois foi feita uma pregação sobre o espiritismo. Por quê? A grande tarefa dos espíritos é melhorar o homem, para que ele busque a felicidade. O espiritismo é um assistente social que tem como tarefa ensinar ao iniciante, desde as primeiras coisas, para que ele venha um dia a saber morar numa bela casa. Tem razão, né? Quem desejar ir para o paraíso tem de arrumar uma bagagem de boas obras. Marie sorriu e dali fomos saindo. Como sempre, a tudo eu observava. Marie, por que o homem encarnado foge das verdades espirituais? Elas os assustam? Cada ser tem lembrança.
nem que seja vaga, dos seus compromissos com Deus. E a doutrina espírita aguça essas lembranças, sendo mais fácil esquecer-se de tudo. Para que recordar, né? É compromisso demais para ser assumido. Tem razão. Até nos meios espíritas encontramos pessoas que só gostam de ouvir palestras, tomar passes e nada mais. Estão sempre alegando falta de tempo, e é esse tempo que, cada vez mais, torna-se nosso inimigo. Logo estávamos em minha colônia. Marie despediu-se, dando-me 2 dias de folga, o que me pegou de surpresa. O que farei nesses 2 dias? Logo perguntei, e ela sorriu. Os dias lhe pertencem, são suas folgas, e bem merecidas, Luiz. Depois do seu descanso, voltaremos a nos encontrar na ala 42 da universidade. Bom repouso. E quem disse que eu tô cansado? Falei já me deitando na relva. Ali fiquei até o entardecer, quando ouvi uma voz melodiosa cantar um louvor a Maria. Fui até meu lar, uma casa pequenina, onde vivo com minha avó, vovó Margarida, como sempre. Recebeu-me sorridente e feliz. Quem a conheceu bem sabe do seu temperamento humilde e bom. Luiz Sérgio, você não para em casa. Tem razão, fofinha. Hoje sou um soldado do Cristo. Ela me abraçou bem forte, falando: precisamos orar e muito. Como a vovó tem razão. Não se concebe um espírita sem oração. Não existe espírita cristão se ele não orar e vigiar, medindo as palavras para não deixar ruir a sua casa pelos remorsos. Falamos sobre vários assuntos e ninguém melhor do que vovó Margarida para me animar e prosseguir o meu trabalho. Ana, que mora conosco, aproximou-se e disse: Luiz, ninguém tem o direito de destruir os trilhos, principalmente quando o trem necessita tanto deles. Ficar nas bordas do caminho e só apedrejar o próximo é falta de evangelho. Vovó, esqueça isso. Ninguém contém o vento e nós fazemos parte desse imenso exército do Cristo. Como é bom estar em casa. Muitas coisas fiz nesses 2 dias, ajudando minha avó a completar o seu trabalho. Ela, muito saltitante, logo estava me paparicando toda feliz. Presenciando a felicidade da vovó, recordei os idosos que são rejeitados pelas famílias, sem compreenderem o comportamento deles. Quão bonita é a família onde filhos e avós, se presentes, entrosam-se harmoniosamente. Mas também queremos dizer que é preciso saber envelhecer. E envelhecer bem significa autossatisfação, sentir-se aceito pela sociedade, porque existem pessoas que são complexadas, julgando que a sociedade não gosta delas. Portanto, os idosos devem tudo fazer para não se tornarem decrépitos. Existem muitos idosos que desejam passar por vítimas e tudo fazem para ser chamados de coitadinhos. Ainda é na família que o idoso encontra o seu bem-estar. A família deve ter respeito por eles, porque eles sempre se sentem inseguros, temendo ser rejeitados. Vovó sempre foi muito amada pela nossa família, mas ela sempre foi doce e querida, jamais se metendo onde não era convidada. O idoso deve respeitar a casa onde mora, não dando palpite sobre a educação dos netos e bisnetos, pois torna-se alguém desagradável. Hoje, vemos vários aposentados afastados dos amigos e colegas, com baixa renda, sentindo-se extremamente infelizes, amedrontados mesmo, diante da possibilidade de serem rejeitados pela família, principalmente se ela passa por dificuldades. Aconselhamos a quem tem um idoso em casa a tratá-lo com respeito. Lembre-se de que ele é como se fosse uma criança necessitando de estímulos para viver bem os anos que ainda lhe restam.
As casas espíritas deveriam iniciar um trabalho para idosos. Eles precisam de estímulo e da confiança dos mais novos. É necessário fazer com que as famílias se conscientizem de que o idoso só lhes pede respeito. Nada de risos quando ele comete alguma falta. Se todos os componentes de uma família também estão envelhecendo desde o bebê, por que só o velho é discriminado? Apenas porque viveu mais anos? As casas espíritas devem conscientizar os seus frequentadores de que, para o espírita, não existem jovens ou velhos, e sim responsabilidade, oferecendo ao idoso trabalho de artesanato para que ele se sinta útil. Em uma casa espírita bem organizada, como encontramos o que fazer? Podemos cortar casaquinho, pregar botão, enfim. Há sempre um serviço para o idoso sentir-se útil. Estava ali, junto à vovó Margarida, recordando-me dela ao lado da mamãe, amada e respeitada por todos, sendo essa a causa da minha preocupação com os outros idosos, desrespeitados pela família. O Espiritismo nos concede condições de atender aos idosos com amor e respeito. Muitas coisas o idoso pode fazer: crochê para o bazar anual da casa, sapatinhos para os enxovais, confeccionar enxovais para as crianças pobres, aprender a pintar quadros, cantar no coral, enfim. Existem tantas coisas para se fazer na casa espírita. O homem não tem idade. Desde os 4 até os 100 anos, o ser humano deve ser tratado com confiança e respeito. No Brasil, há muito preconceito com os idosos, e esse preconceito vem de dentro da própria família. Em outros países, os velhos vivem melhor assistidos, passeiam, amam-se. Agora no Brasil, o velho é tratado como traste que não serve mais para nada. Sabemos que Francisca Teresa sonha com uma creche onde os idosos irão cuidar das crianças. Eles terão preocupação com as crianças, que encontrarão nos idosos o carinho de pais e de avós. Hoje, uma jovem de 25 anos já se considera velha, porque a mídia elege ninfetas de 13, 14 anos como símbolos sexuais. O que estamos presenciando é o fim da família, a falta de respeito aos mais velhos. Hoje, os jovens estão fantasiados de mendigos, calças com fundilhos grandes, arrastando pelo chão, com aparência de sujas, brincos e piercing em todos os lugares possíveis, mascando chicletes e cuspindo pelo chão. É modismo. E o boné, virado para trás, sujo ou contendo alguma propaganda, às vezes até da maconha. E a família como procede com esses filhos? Acham que irão mudar com a chegada dos anos. Quanto ao caso do boné, causa-nos estranheza que até alguns jovens espíritas adentram o centro de boné, quando sabemos que a boa educação ensina o homem a tirar o chapéu quando entrar em qualquer recinto. O mesmo deveria ser feito quando adentramos um centro espírita. Também vemos jovens e senhores sentados à mesa de refeição, de boné ou de chapéu. Será educado esse ato? Perguntei à vovó o que ela achava do assunto. Luiz Sérgio, diante de Deus, devemos ter uma postura digna. E ele sempre senta-se conosco à hora da refeição. Portanto, sentar-se à mesa sem camisa ou de chapéu é falta de respeito, ou melhor, falta de educação. Em nosso lar, desfrutei de horas proveitosas e busquei na lembrança o início do meu trabalho com os drogados, com o livro Na Esperança de uma Nova Vida. O quanto me assustava com o fato que até aí era desconhecido por mim. Foi um livro importante em minha existência. Quanto aprendemos com ele. Ao escrevê-lo, ficava horas estudando o Evangelho, querendo memorizar as páginas desse livro amigo. Quanta lição de amor, de caridade, ninguém pode calcular. Antes, eu era um pássaro deslumbrado com o sussurro dos ventos. Quando me preparava para o trabalho com os mensageiros de Maria,
encontrei um ninho onde abrigado fui por um imenso amor, e grandes lições de humildade e caridade recebi. Mas esse livro também me trouxe algumas rejeições do mundo espírita, alguns ataques. Muitos me julgavam para frente, jovem e inexperiente, porque eu usava uma linguagem simples. Um dia estava tristonho quando o Kaji, nosso querido amigo, aconselhou-me: Luiz, não desanime nunca, quaisquer que sejam as circunstâncias, pois também nós, no plano físico, muitas vezes fomos atacados e caímos. Mas sempre nos erguemos, sempre nos levantamos. Quantas vezes fomos criticados e ofendidos? Quantas vezes choramos por todos aqueles infelizes que pregavam a violência, querendo mostrar-lhes a verdade? Muitos não entendiam, mas com fé em Deus e um grande amor pela paz, acabamos por concluir nossa jornada reencarnatória, saindo vitoriosos. Lembre-se, Luiz, de que todos os caminhos que levam às vitórias encontramos ofensores e desafetos, mãos ociosas que atiram pedras pontiagudas de calúnias e ódio. Mas aquele que crê em Deus e em si próprio sempre chegará ao final da sua jornada vitorioso. O importante, Luiz Sérgio, é não se sentir ofendido, orar sempre por aqueles que caluniam, calar-se diante dos trovões das críticas e voar além das calúnias. Meus olhos marejaram de lágrimas ao recordar esse instante de paz com o Kaji, quando escutei meu nome sendo pronunciado com imenso carinho. Luiz Sérgio, era a vovó, que me chamava para participar do culto do Evangelho no lar. Assim passei os meus dias de folga. Lemos muito, fizemos cada qual uma boa avaliação de todas as nossas pegadas no mundo espiritual e percebemos que já demos alguns passos para frente. Graças a você, leitor amigo, que sempre vibra em prol do nosso crescimento espiritual. Oramos por você, garotão cuja mãe obriga a ler os meus livros. A mulher sozinha, que nos pede que ajudemos no problema do filho viciado. Dizemos, estamos ao seu lado, pedindo a Maria de Nazaré que lhe dê forças. Suplicamos pela mãe que olha as estrelas no céu em busca do filho que voltou ao mundo espiritual, cuja saudade lhe fere o coração partido pela dor. Estamos ao lado do médium iniciante, que julga que ao estudar a mediunidade tudo vai ficar mais fácil, não sabendo que a vida mediúnica é um sacerdócio repleto de renúncias. Estamos ao lado do centro espírita, que luta pela verdade, cuja disciplina é sua bandeira. Não somos uma estrela de real grandeza, mas tentamos nos tornar uma brisa que refresca, que abraça e faz companhia ao nosso próximo. É isso aí, camarada. O papai aqui hoje está romântico, saudoso e enchendo o pulmão de oxigênio para voar além das estrelas e galgar as moradas da casa do Pai. Assim passei meus dias de folga.